Aqui na sinagoga de Cafarnaum, perto do lago da Galileia, o lago de Tiberíades, Jesus fez a grande maioria do seu ministério descrito no Novo Testamento. Aqui era a sua base. Nós estamos nas ruínas posteriores do século V depois de Cristo. E aqui, num nível um pouquinho abaixo, Jesus ensinou na sinagoga aqui de Cafarnaum. E é muito interessante observar a referência que João capítulo 6 vai nos trazer sobre aquilo que Jesus esteve ensinando neste lugar. Aliás, as palavras de Jesus, como em tantas ocasiões, foram palavras altamente controvertidas, que, aliás, até hoje provocam muita reação, às vezes uma reação crítica, ácida, absolutamente marcada por até mesmo um sentimento de revolta, enquanto outras pessoas ficam fascinadas e atraídas por Jesus. Aliás, as palavras de Jesus são muito interessantes, dificilmente são palavras que passam em branco, ou elas atraem a reação, a ira, a revolta das pessoas que ouvem, ou elas são extremamente cativantes e fortes. E uma das expressões mais fortes de Jesus foram ditas exatamente aqui. Jesus diz o seguinte, avisando aos seus discípulos que se alguém quisesse fazer parte do seu projeto, se quisesse segui-lo, deveria comer a sua carne e beber o seu sangue. Que quem não come a sua carne, não bebe o seu sangue, não tem parte com ele. Não faz tanto tempo assim, eu li um artigo num jornal publicado no Brasil. É interessante que o articulista, bastante crítico, sugeria que o cristianismo primitivo deveria ter alguma relação com o canibalismo, o que absolutamente não faz o mínimo sentido. Mas por que é que Jesus diz isso e qual é o valor que isso tem para nós numa sociedade em pleno século XXI, pensando e refletindo sobre liderança e a arte de conduzir as pessoas e construir projetos efetivos? Vamos lá pensar um pouquinho sobre o assunto. Primeiro, se alguém quer comunicar alguma coisa, isso tem que ser bem comunicado. Ninguém consegue transmitir um ensinamento, consegue trazer uma palavra cativante falando de maneira cinza, falando de uma maneira sem cor, falando de uma maneira sem impacto. Por isso Jesus usa e gosta de usar figuras de linguagem extremamente fortes. É claro que carne e sangue vai nos lembrar bastante essa ideia de pão e vinho, vai nos fazer uma referência à ceia do Senhor, tem a ver com a ideia de alimento, existem muitas conexões, mas nada pode ser mais forte do que essa expressão, que na verdade, com toda a sua força, com todo o seu impacto, com uma espécie de metáfora inesquecível, Jesus vai trazer para sugerir a todos que entendam o que significa identificação. Não é possível desenvolver qualquer projeto só com uma ideia. Não é possível desenvolver um projeto simplesmente com uma estrutura organizacional. Às vezes a gente acompanha, por exemplo, um treinamento numa empresa e a gente descobre que as pessoas estão ali simplesmente entendendo o alvo, o objetivo, elas conseguem entender toda a sistemática da organização, mas a gente pode perceber o olhar vazio, a absoluta falta de interesse das pessoas que estão cumprindo uma tarefa conforme as exigências da empresa, mas sem qualquer sintonia de coração. Aqui nesse caso, Jesus está ensinando como a relação de identificação é absolutamente necessária para qualquer projeto que se queira desenvolver. Pensando sobre a importância da identificação, nós vamos aqui descobrir um dos mais importantes segredos que envolve a arte da liderança. É muito interessante notar e observar que muitos líderes na história humana que tentaram mobilizar pessoas fracassaram. É muito digno de nota perceber
que alguns dos líderes mais, vamos dizer, capazes na mobilização de pessoas através de movimentos sociais ou até mesmo religiosos, muitas vezes não eram pessoas talvez da mais alta formação acadêmica, não eram pessoas tantas vezes de classe social elevada. E a razão principal por isso é exatamente a distância que existe entre o líder e a pessoa que está sendo liderada. Quando não existe uma identificação, não existe um sentimento de proximidade, de pertinência entre o líder e o liderado, é muito difícil que o projeto possa seguir com muita facilidade. Então, essa espécie de contextualização, essa espécie de proximidade desejável é absolutamente indispensável nesse processo. Por isso, um líder, quando começa a tratar com seus liderados, a primeira coisa que ele precisa fazer é exatamente estabelecer essa ponte, essa ligação, essa conexão. Às vezes é uma conexão, uma ligação que se faz de ordem cognitiva, racional, quando se identificam as ideias, isso tem um certo apelo. Às vezes você tem uma identificação de vida, de trajetória, a gente conta histórias parecidas, semelhantes, então isso traz uma relação de proximidade. E mais importante ainda, é um tipo de identificação do coração, pessoal, emocional. Quando nós percebemos que a sintonia do coração bate de maneira semelhante à pessoa com quem nós estamos andando, existe uma disposição da vontade completamente diferente. Você sabe como é difícil conquistar a boa vontade de uma pessoa. Argumentos são insuficientes, às vezes propostas vantajosas são insuficientes, mas quando há uma sintonia de coração, tudo o que você deseja, a pessoa prontamente abre o seu coração e começa a executar por causa dessa proximidade tão necessária. Mas além disso, é necessário que haja um outro elemento de proximidade que envolve, eu diria, a paixão pela missão. Aquele desejo de atingir o mesmo objetivo, que não é apenas um objetivo que se tem em mente, mas algo que significa a coisa mais importante da vida. Quando Jesus vai falar com seus discípulos e diz que quem não come a sua carne não bebe o seu sangue, isso significa uma sintonia total e completa com ele. Significa um sentimento de pertencimento pleno, em que os discípulos agora entendiam que eles não estavam apenas ouvindo um mestre que tinha ideias maravilhosas para serem admiradas. É interessante, nós temos muitos mestres assim, metafísicos e de espiritualidades, mas é ele lá e você aqui. Você aprende as regras de contemplação, você entende como é que você entra em sintonia com o sagrado, faz os exercícios. Jesus nunca chamou pessoas apenas para seguir ideias, mas para seguir a si mesmo, para ser seu discípulo. Ele se coloca como referência pessoal e essa identificação é tão acentuada que nada mais forte, mais didático, mais impactante para transmitir essa ideia do que exatamente a expressão quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Ou seja, a pergunta é quem é que está completamente comigo? Quem é que está sintonizado absolutamente na minha proposta que vai me acompanhar de maneira completa? Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos descobrir que há uma espécie de transição crescente entre o que a gente chama do convite amável de Jesus, com toda a sua mansidão, bondade, humildade, para que os discípulos e os demais, porque o número dos discípulos vão crescendo, Jesus tem os 12, que é o grupo, propriamente a sua equipe, mas ele tem outros discípulos mais distanciados. Nós temos o caso, por exemplo, dos 70 discípulos que estão, às vezes, em torno de Jesus, que não fazem parte especificamente do grupo dos 12. E nós vamos ver que nesse processo há uma transição desse convite amável para uma exigência cada vez maior, crescente de comprometimento com o projeto de Jesus. E
como é possível que isso funcione? Existe uma necessidade de uma profunda identificação, profunda proximidade, para que eles entendam que eles vão não só seguir os ensinos de Jesus, vão estar em sintonia com o comportamento de Jesus, mas eles estão identificados com o coração, estão identificados até o ponto de dar a vida pelo próprio Senhor, numa identificação completa. Fazer um projeto, desenvolver qualquer atividade exige necessariamente um comprometimento. Veja uma equipe esportiva, uma equipe que pretende ser campeã mundial de qualquer esporte. É impressionante a separação, a concentração, o afastamento até mesmo das pessoas mais próximas e queridas, até mesmo da família, o trabalho de sintonia do técnico, do responsável pela equipe, a sintonia entre eles, aquela concentração que envolve esforço físico, que envolve todo o trabalho absolutamente necessário para a melhor performance, mas principalmente aquilo que a gente conhece como garra, como uma coisa que vem do fundo da alma, é cada ponto comemorado, é cada gol absolutamente festejado, porque você percebe esse sentimento de pertinência. A pessoa não está apenas fazendo o melhor, ele está dando completamente a sua vida para algo que tem um significado que vai além daquele mero momento. A convocação de Jesus envolve exatamente o mesmo tipo de sentimento. É uma identificação completa. Vocês estão comigo ou não estão? Vocês estão debaixo do meu ensino, vocês estão sintonizados, vocês estão dispostos a tudo. Então, se vocês comem a minha carne e bebem o meu sangue, vocês estão em sintonia comigo. Se nós queremos desenvolver um projeto no reino de Deus, muitas vezes imaginamos que, tendo muita gente e pessoas razoavelmente dispostas, nós iremos longe. É mais interessante trabalhar com um número de pessoas menor, que tenham esse nível de identificação plena, do que ter uma grande multidão que absolutamente não tem verdadeiro compromisso. Se nós queremos fazer diferença, é necessário qualquer líder, além de apresentar estratégias, conhecimento, direcionamento, é necessário estabelecer a ponte e ele mesmo, envolvido com o seu coração e trazendo os seus liderados numa relação de envolvimento total, é a única maneira de ser absolutamente vencedor, de ser primeiro lugar em qualquer projeto que se queira liderar com eficiência e que se queira liderar da maneira correta. É muito valioso e importante aprender com o Rabino de Nazaré e conhecer os segredos da liderança de Jesus, o maior líder da história humana. Quando pensamos sobre o ensino de Jesus, aqui em Jerusalém, do Monte das Oliveiras, tendo uma vista muito especial da cidade, onde nós podemos ver, a partir da parte leste-oriental, ao que nós vemos a antiga região onde estava o primeiro e o segundo templo, onde hoje nós podemos contemplar ali aquela cúpula dourada. Podemos imaginar Jesus
apesar de ter ficado muito pouco tempo em Jerusalém em comparação com o seu ministério na Galileia, aqui ele vai estar com os discípulos e tantas vezes falando para as multidões e enfrentando os líderes religiosos de sua época. E aqui ele estava nas principais festas e também esteve na semana da sua paixão. E é interessante quando Jesus estava falando a respeito das coisas ligadas ao reino de Deus, ele gostava de ensinar por parábolas. Vale a pena lembrar, por exemplo, de Lucas capítulo 8, focalizando especificamente os versículos 9 e 10, quando o texto diz que Jesus, depois de ter falado a famosa parábola do semeador, o texto nos informa que ele ensinava por parábolas e diz aos seus discípulos que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porque ele haveria de explicar as parábolas, enquanto para outros as parábolas continuariam sem ser explicadas, vedadas, porque eles tinham o seu coração endurecido e deveriam prosseguir nessa trajetória extremamente complicada. E quando pensamos em alguém que exerce liderança, quando pensamos numa pessoa que é líder e que vai ensinar e vai dizer aos outros como deve agir e pensar a respeito da realidade, vamos prestar atenção agora à metodologia de ensino de Jesus. Como é que Jesus ensina? Qual é a maneira como ele propõe as suas ideias, a maneira de entender o relacionamento entre os homens, entre Deus e o homem? É muito interessante prestar atenção no jeito diferente de Jesus, que gosta de ensinar por parábolas. E a pergunta é: que sabedoria há por trás disso? Qual é a razão por que Jesus tem esse jeito de ensinar diferenciado? Eu poderia ressaltar inicialmente que Jesus, que por tantas vezes esteve ali no templo, ensinando, falando, explicando as realidades do reino de Deus, Jesus preferia usar parábolas em primeiro lugar, porque a parábola é uma referência da vida cotidiana das pessoas. Jesus não ensinava de modo abstrato, não falava de realidades complexas que não poderiam jamais ser entendidas, que exigiam das pessoas algum tipo de raciocínio muito especial para saber do que ele estava falando. Não, ele falava das coisas que faziam parte do cotidiano, ele falava a respeito do grão de trigo, ele mencionava a seara, ele falava da ovelha e do pastor, ele fazia comparações basicamente agrícolas e ligadas à vida pastoril, além de mencionar elementos que de fato faziam parte do cotidiano das pessoas na vida aqui que existia no tempo do primeiro século, na época romana. Por isso Jesus então tem o seu discurso, o seu ensino de maneira muito pertinente à realidade. Mas, além disso, a pergunta é: por que alguém não é direto, objetivo? Por que ele não diz o seguinte: pessoal, o reino de Deus vocês precisam fazer ponto 1, ponto 2, ponto 3, sigam essas regras e vocês vão ter acertado o ponto necessário. É claro que Jesus, quando ensina, sabe muito bem que a maneira como o ensinamento chega no coração de uma pessoa é diferente se ele é explicado de maneira metafórica, se ele é devidamente colorido com arte suficiente para fazer diferença na maneira de recepção dessa mensagem. Eu acho interessante, eu já vi muitas pessoas que têm liderança, mas a sua liderança, vamos assim dizer, é objetiva demais. A sua maneira de ensinar, ela é técnica, ela é objetiva, ela é concreta, mas ela não tem sabor, ela não tem gosto. Ela é um quadro cinza, ela é uma pintura sem qualquer referência atrativa. Jesus, quando começa a falar, e ele fala da realidade do cotidiano, ele traz essas metáforas extremamente significativas e válidas. Ele é como alguém que, em vez de simplesmente ingerir alguma coisa necessária para a nutrição,
É como alguém que prepara um prato saboroso que deve ser recebido e devidamente degustado. Por isso, é interessante que Jesus, pelo fato de falar das cenas comuns da vida, ele atinge a todo mundo. O seu discurso, a sua palavra é clara. Mas, além disso, ele fala de um modo a mostrar o seu ensino saboroso, porque como ele é marcado por comparações, por figuras de linguagem expressivas, por metáforas muito bem construídas, ele, vamos dizer, desce perfeitamente, de modo impactante, na vida, no coração da pessoa que ouve a sua mensagem. Outra coisa que chama a nossa atenção de modo muito especial, que eu diria que talvez seria o segredo principal de Jesus no que diz respeito à sua maneira de ensinar. Porque quando a gente pensa em ensinar, eu tenho visto pessoas que, em vez de ensinar, fazem alguma coisa parecida como uma lavagem cerebral. É uma espécie de coisa opressora, é algo que vem de cima para baixo, é uma espécie de determinação que a pessoa deve receber, inclusive isso é muito comum nos discursos religiosos, quando a pessoa fala de uma forma a praticamente exigir que aquele que é o ouvinte venha de fato fazer aquilo que lhe foi, vamos dizer, ordenado. É muito interessante observar que a maneira de Jesus ensinar é tão diferente da maioria dos religiosos, porque muitas vezes quem está na liderança é mais ou menos dominado por um senso de pragmatismo imediato e apenas deseja que as suas orientações sejam obedecidas. Então parece que as pessoas entram num processo assim robotizante. Ela segue uma espécie de postura quase que automática diante de exigências imediatas que nem são pensadas nem digeridas. Mas Jesus não está interessado em fazer um movimento de massa. Ele está querendo que de fato as pessoas sejam atingidas profundamente pelos ensinos do reino de Deus. É muito fácil manipular a massa para ter um comportamento imediato, mas é muito mais difícil fazer com que alguém de fato passe por uma transformação interna valiosa e importante, que redirecione adequadamente a sua vida. Jesus segue essa proposta, por isso o seu ensino é interessante. Primeiro, ele faz uma separação entre as pessoas que têm interesse e que não têm interesse. Há pessoas que não adianta nem forçar a barra. E Jesus deixa claro, escuta, vocês não querem ouvir? Escuta, esse pessoal que quer de propósito ficar cego e não quer ouvir, eles vão ficar sem ouvir, sem entender, não há problema. Não há nenhuma postura de forçar. É como alguém que tenta, por exemplo, fazer amadurecer da árvore uma fruta antes do tempo. Não vai funcionar. Como é complicado ver pessoas assim, religiosas, tentando forçar os outros a receberem um discurso quando o coração deles nem de fato tem a mínima abertura para isso. Jesus nunca foi pedir para ninguém, por favor, escute aí, eu estou querendo falar com você, dá um tempo, vamos tentar resolver, será que não dá para o senhor me ouvir mais um pouquinho? De jeito nenhum. Então, quem tem o coração aberto, está preparado, vai ter dúvidas, vai ter questionamento e vai atrás de Jesus, como acontece com os discípulos aqui. E esse estilo de ensino não invasivo, não opressor, que faz com que a pessoa que aprende surja como um sujeito participante, um sujeito ativo, consciente, pensante, ele tem uma referência de dignidade como um intérprete daquilo que ele está aprendendo. E é muito interessante ver como é que Jesus fala as coisas de um modo que as suas lições, os seus ensinos são simples e profundos ao mesmo tempo. Atinge o coração das pessoas com gosto especial porque eles são tão metaforicamente elaborados de um modo muito particular e eles sempre são respeitosos e gentis na sua maneira de expressar a verdade de Deus, tocando o coração para que gentilmente a pessoa abra a porta e tenha o verdadeiro
desejo de aprender com Deus. Se a gente quer ser líder de verdade e fazer diferença na vida das pessoas, isso não significa ter posição elevada, nem estar no comando, nem dar ordens para ninguém, mas significa comunicar de maneira precisa, simpática e bonita e com o devido respeito para que a pessoa tenha condição de digerir, crescer, amadurecer com aquilo que é passado para ela, para que ela de fato cresça junto. Ela não é um mero soldado, ela é um discípulo. Ela aprende de verdade. Jesus é impressionante. O maior líder, o maior mestre que jamais existiu.